gente! Sejam bem-vindos ao podcast, que a gente, a área é hospitalar. A gente vai conversar um pouquinho com o nosso convidado de hoje, mas antes a gente vai apresentar, Eu sou Stephanie. Eu sou Karen. Eu sou do 6º semestre. Eu sou do 2º semestre de Psicologia. E também tem o nosso amigo Diego, que ele está em segundo semestre. E conforme foi proposto, a gente vai gravar um pouquinho um podcast falando sobre a área hospitalar, e a gente escolheu hoje, deixa eu abrir aqui os dados dele, a gente escolheu um psicólogo, o convidado, que é o Diogo Melo da Silva, E o Diogo, ele tem uma vasta formação aí na área acadêmica, e a gente pode começar falando que ele teve o seu curso de filosofia na Faculdade Arquidiocesana, de Curitiba em 2003, e o curso de psicologia na Universidade Paulista, que é a Univap, em 2013. E também Unip. Ah, meu Deus, Unip, gente. Em 2013. E ele obteve a especialização em psicologia fenomenológica existencial em 2018 pela Faculdade Deruniana. É assim que fala, Diogo? Seja bem-vindo, então, a esse podcast. Se apresenta pra gente agora. Vê se faltou mais alguma informação. É isso mesmo, eu sou o Diogo, eu sou psicólogo hospitalar e também psicólogo clínico, Aí, como a colega falou, tenho minha abordagem de atuação é fenomenologia existencial. É uma abordagem mais filosófica, assim, dentro das escolas de psicologia, Então, estou aqui à disposição para vocês aí. E aqui fala mais um pouco, que você acumulou 7 anos de experiência em um ambulatório infanto-juvenil de saúde mental, E aí que estende para a psicologia clínica e hospitalar. Então a gente começa, falando aí, Diogo, um pouquinho sobre a importância de um psicólogo mesmo, no contexto hospitalar. Você tem a pontuar sobre isso? Bom, é importante destacar que o psicólogo hospitalar ele é um psicólogo do ramo da saúde. Assim, a psicologia hospitalar é uma subespecialidade da psicologia da saúde. No Brasil, a gente dá esse nome, psicólogo hospitalar, mas no exterior, nos Estados Unidos, o psicólogo hospitalar é mais conhecido como psicólogo da saúde. A psicologia hospitalar é uma psicologia do terceiro setor. A gente divide a saúde em níveis de complexidade. O primeiro setor é a atenção primária, que é a média complexidade. A atenção secundárias são o atendimento à média complexidade. Por exemplo, os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, é do setor secundário. E de alta complexidade é o psicólogo hospitalar, que é o terceiro setor, A importância do psicólogo hospitalar, ele basicamente vai lidar com essa tríade, paciente, família e equipe multidisciplinar. Ele lida especificamente com o paciente no enfrentamento à patologia, Então, geralmente o paciente, quando ele está hospitalizado, ele está acometido de uma patologia e ele vai precisar lidar com todas as problemáticas, todas as circunstâncias que essa patologia vai trazer. Lembrando que o paciente ele não é um diagnóstico, ele é um ser que tem toda a sua vida, tem sua rede socioafetiva. A gente vai ajudar ele no enfrentamento a essa adversidade que é a patologia que ele foi acometida, ajuda a família também a lidar no enfrentamento, ajudando o próprio familiar ali internado, hospitalizado a enfrentar esse caminho, e também a gente intermedia a relação do paciente com a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar, especificamente no hospital onde eu trabalho, são médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, Então é toda essa equipe aí. Eles andam juntos, Anda tudo junto, A gente tem uma pergunta também: quais são os impactos psicológicos mais frequentes em pacientes que são diagnosticados com doenças graves? Então, o diagnóstico, uma doença grave, ele traz um impacto muito forte na pessoa. Por quê? Porque a pessoa, na verdade, um diagnóstico, ele acaba afetando a pessoa em todas as suas circunstâncias, A própria abordagem tem
um pensador da minha abordagem, da fenomenologia, que fala que nós somos aquilo que nos constitui. Então nós somos corporeidade, nós somos a nossa identidade profissional, nós somos nossas relações. Um diagnóstico difícil vai interferir em todas essas questões que nos constituem. Então, um diagnóstico difícil desarticula a gente da gente mesmo. Ela afeta a nossa corporeidade, ela afeta a nossa identidade pessoal, profissional, né? Ela interfere nas relações, na nossa rotina, no modo como a gente organiza a nossa vida. Né? Um exemplo, né? Um paciente, por exemplo, que por conta de uma doença grave precisa entrar no auxílio-doença, ou precisa entrar num benefício, precisa de uma aposentadoria. Isso vai interferir justamente a identidade profissional dele. Então, o diagnóstico ele atravessa todas as dimensões do ser humano, ele acaba afetando todas as dimensões. É legal a gente entender isso, né? Tanto para a gente, né, se situar no contexto mesmo, que para a gente é diferente, né, cara? A gente não está tão acostumado, principalmente com a área hospitalar. E falando nisso, assim, sobre as repercussões emocionais, assim, só para pensar, quais repercussões emocionais são mais frequentes nesse processo de hospitalização? Assim? Bom, as repercussões emocionais, as mais frequentes, geralmente a gente tem que entender que o paciente ou ele está num processo de descoberta, né, de investigação diagnóstica, ou de repente ele é acometido de uma patologia, né, que abruptamente ele descobre. E aí a repercussão emocional mais frequente geralmente é frustração, né? Então muitas vezes o paciente ele tem que lidar com aquela frustração. O próprio diagnóstico difícil é uma experiência de luto, né? A gente tem que entender que um diagnóstico difícil, ou no contexto hospitalar a gente chama de comunicação de notícias difíceis. Geralmente pode ser uma doença crônica incurável, pode ser uma recidiva de uma doença, pode ser a progressão de uma doença, a reabordagem de um procedimento cirúrgico. Muitas vezes dentro do próprio hospital, o paciente ele está, por exemplo, num setor de enfermaria que exige um nível de suporte menor, de repente ele precisa ir para uma UTI. A própria comunicação do paciente que ele vai para uma UTI já é um impacto muito importante. Sim. Então, as alterações emocionais mais frequentes são questões ligadas ao humor, distúrbios de sono, transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, né? Em alguns pacientes, né, que passam, por exemplo, por situações críticas, né, de alta complexidade, por exemplo, que passam pela UTI, que são muitas vezes entubado, destubado, muitos apresentam transtorno do estresse pós-traumático. Sim. Então existem várias repercussões emocionais ali, principalmente ligado à ansiedade, né, à perda do controle. Né? Então aquele paciente que tinha sua rotina, tinha sua autonomia, de repente precisa de uma interrupção. Então isso é um fator desencadeador de ansiedade. Né? Porque o paciente ele se sente vulnerável, ele perde sua autonomia. E acaba que esse sentimento, esses danos, acaba piorando mais a situação do diagnóstico. Piora mais ainda o diagnóstico. Sim. Por exemplo, uma coisa que é muito prejudicial para o diagnóstico. A gente pegar, por exemplo, um ambiente da UTI. A UTI é um ambiente extremamente estressante. Né? O paciente está ali, dependendo da idade, dependendo da patologia, dependendo do quadro, ele pode apresentar delírio, né? Que é uma alteração na percepção. O delírio pode ser hipoativo ou hiperativo. O delírio ele contribui muito para um prognóstico negativo. Né? Então, o paciente que está apresentando um delírio, muitas vezes isso contribui, né, para um processo negativo. O paciente que está numa enfermaria, que ele precisa se reabilitar, ele precisa voltar para a vida, se ele tiver um quadro depressivo, ele pode começar a se opor à questão da fisioterapia, de reabilitação. Isso pode interferir também na alimentação. Então, o aspecto psicológico é muito importante no hospital. Né? Com certeza. E quais são os maiores desafios de um psicólogo hospitalar nesse contexto? O maior desafio, eu acredito, que trazer para o paciente a transitoriedade daquele processo, né? Aquele quadro, por mais que ele possa ter uma doença que é progressiva, que é crônica, a hospitalização em si, né? O psicólogo hospitalar ele vai cuidar do paciente no momento da hospitalização ali, né? Então é bem específico, é bem pontual a abordagem dele. Dentro daquele processo ali,
que é estressante, que desencadeia todas essas repercussões que eu falei, é conseguir orientar, né, explicar para o paciente, sensibilizar que aquele período é transitório, né, que se ele aderir às condutas médicas, ele pode passar por aquele momento. Um dos desafios também é trazer a família para esse processo de internação. Né? Muitas vezes a gente precisa tratar a família também. A família, se ela já tivesse questões, né, emocionais, vulnerabilidades, então essa família pode impactar também no tratamento do paciente. Porque às vezes o paciente ele pode até se conformar, mas a família não, Exatamente. você acaba afetando o paciente. E também trabalhar com a equipe, né? Então esse paciente, né, é um ser humano, ele ao mesmo tempo que ele afeta, ele é afetado, né? Por todos os procedimentos, alguns procedimentos são extremamente invasivos, né? Então muitas vezes ele vai precisar ter uma ruptura na sua vida, como eu falei, né? A doença ela afeta principalmente a identidade, né? A pessoa é uma perda de identidade. Então trabalhar a equipe, a própria equipe também tem que estar ciente que aquele paciente não é só um diagnóstico. Cada profissional tem sua especificidade, mas existe um ser humano ali, tem uma rede socioafetiva, então entender que algumas vezes algumas reações emocionais projetadas contra os próprios funcionários, os próprios colaboradores, são por conta das reações emocionais que a internação gera no paciente. Então, a gente tem que mediar também a equipe muitas vezes. É um grande desafio. E assim, pensando assim, como é que vocês, psicólogos hospitalares, né, auxiliam esse processo, né, principalmente o paciente, a família, né, com esses diagnósticos considerados difíceis, né, e principalmente a relação da elaboração do luto. Como é que funciona tudo isso? Primeiro que a comunicação de notícias difíceis é uma arte, assim, praticamente, né? Então é quase que uma arte. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente sabe que o luto, existem as fases do luto, né? Que é aquele estudo que mostra as fases do luto. Às vezes a raiva, né? A revolta contra o diagnóstico é projetada até pelo próprio profissional, né? Às vezes assim a não progressão a não evolução de um quadro de saúde pode gerar muita frustração, né, sentimentos conflitantes, ambivalentes no paciente e no familiar. Então a gente precisa acolher essa família. O psicólogo, como ele não faz parte da parte técnica mesmo, assim, vamos chamar assim, operacional, ele é aquele profissional que transita ali em todos os setores. Então o psicólogo ele vai, principalmente no hospital que eu estou, eu trabalho no acolhimento das famílias, nos boletins médicos, são todos os boletins, eu que recebo as famílias, né? Então a gente vai trabalhando o vínculo com a família. A gente trabalha esse vínculo para tentar um paciente mais vinculado com o psicólogo, fazendo essa ponte com o médico, o enfermeiro, isso vai auxiliar na comunicação desse luto. Né? Então, como eu falei, o luto não necessariamente está ligado só à morte, mas a rupturas, né? Pode estar perdendo ali, ciclos, né? Então, a gente contribui nesse sentido. Né? Legal. E lembrando também que, assim, a nossa sociedade é uma sociedade que tem aversão ao luto, né? O luto é um tabu, a morte é um tabu. Nossa sociedade não tem uma educação, por exemplo, que a gente fala tanática. Né? Então, as crianças, elas não são educadas para entender a realidade da vida, que parece que não pode pensar muito. Não pode se falar da morte, né? Por exemplo, se você pegar as culturas mais orientais, as crianças são expostas a funerais, a ritos, né, fúnebres, ou seja, elas já vão entrando em contato com essa realidade. Com essa realidade, sim. E daí entra a parte cultural, né? Cultural, exatamente. E a gente tem sempre que estar habituado no contexto do paciente, a área Exatamente. cultural que ele habita. Porque o processo religioso mesmo, tem em cada igreja, você fala uma coisa, se você às vezes tentar tocar em assunto com a pessoa, pode ser Tem isso também, né? Sim, cada religião tem. Sim, a gente precisa avaliar assim, quais são os recursos de enfrentamento que o paciente tem para lidar com aquele processo de hospitalização ou para aquela doença, né, para aquela patologia. Então, por exemplo, os recursos de enfrentamento. A religião é um bom recurso de enfrentamento, independente de qual seja. É um recurso de enfrentamento. A rede socioafetiva, né, esse paciente tem uma rede. A gente fala que no contexto hospitalar existe a rede socioafetiva, não necessariamente só o
os familiares consanguíneos, né? Mas às vezes o paciente ele não tem uma esposa, não tem um marido, não tem um pai, mas ele tem um vizinho, então aquele vizinho é uma rede socioafetiva. Então a gente precisa avaliar quais são os recursos de enfrentamento, como que eles lidam com o diagnóstico, com a questão da finitude, se é do modo de pavor, se eles têm muito pavor, se eles estão abertos a um diálogo, se eles já têm uma postura mais rígida. Então a gente vai sentindo isso e na identificação do familiar, a gente vai traduzindo isso para o médico. Olha, quando você for abordar essa família, uma família que já tem mais recursos, tem menos recursos, tem mais rede de apoio, né? Então, tem acesso a meios de tratamento, essa família já não tem. Sim, então, legal. o psicólogo é meio que como se fosse um anfitrião assim, no hospital. Ele vai olhando não que os outros especialistas lá olhem só o diagnóstico, mas geralmente o médico ele é mais pragmático, ele tem que olhar ali a semiologia, a sintomatologia e tratar. O psicólogo ele é aquela pessoa que vai olhar todo o contexto. Qual que é a relação daquele paciente com a comunidade dele, com a própria doença, né? Tá? Partindo para o próximo ponto, assim, só a gente ia até colocando aqui, mas só porque você já está falando, né? Os fatores pessoais, né, sociais e culturais que contribuem, né, para a dificuldade de elaboração do luto. Então, assim, você considera esse fator religioso uma... Sim, o fator religioso entra vamos chamar assim, na parte sociocultural, mas o fator religioso, ele contribui para o enfrentamento, porque ele é um recurso humano de compreensão da vida, né? Lógico, cada paciente tem sua expressão, né? Como eu falei, né, uma doença, um diagnóstico, uma patologia, ela interfere em todas as dimensões, na dimensão psicológica, na dimensão física, na dimensão social e espiritual. Então, tem pacientes que professam uma fé, que têm uma espiritualidade, que creem em uma transcendência. No momento ali de um diagnóstico, eles numa fase ali, num período de negação, eles colocam em xeque a própria compreensão. E colocar em xeque a própria compreensão religiosa, a religião tem a ver com a própria identidade da pessoa. Aqui eu não estou assim, defendendo nenhum tipo de religião, né? Mas a religião, a compreensão religiosa faz parte da minha identidade pessoal. Um diagnóstico interfere nisso, né? Na própria crença da pessoa. E aquilo, por isso que é uma ruptura de uma identidade, por isso que a pessoa ela pode entrar num processo ali de crise existencial, de perda de sentido, de depressão. Porque as pessoas acham que elas estão limitadas à doença, que mesmo se cuidando do corpo, saúde, ali na parte da alimentação, elas nunca vão ter uma doença. Isso, na verdade, é um pensamento muito equivocado. Exatamente. Pode livrar, sim, né, mas não necessariamente que você não vai ter uma doença. E aí as pessoas, nossa, mas eu faço tudo direitinho, mas por que Deus está fazendo isso? Então, onde eu acredito que a pessoa caia mais. Né? Sim, exatamente. Aí a gente, como psicólogo, tem que sempre tratar o paciente a partir do mundo que ele vive, das compreensões dele, né? Sim. Então, sempre a gente vai ter que ajudar o paciente a lidar com aquilo a partir do grau de compreensão, do grau de acesso que ele tem. Sim. Né? E a família do paciente, como que eles podem agir positivamente para essa patologia? Então, existe dentro da política de humanização, né, que trabalha as questões da saúde, não só do ponto de vista da psicologia, mas de todas as áreas, tem um conceito que vocês podem até depois dar uma aprofundada, que chama clínica ampliada. Então, assim, o paciente, ele é um ser protagonista do seu tratamento. Sim. Então, não existe mais aquela relação médico-vertical, né? O médico não fala, o paciente ele tem direito de saber sobre o seu diagnóstico, ele tem direito de saber seu tratamento, porque ele é o principal ser ali agente acometido por uma patologia que está intervindo na vida dele. Então, assim, a gente traz a família, somente, por exemplo, vou dar um exemplo, lá no hospital do Pio 12 a gente trabalha muito com pacientes que são tratados na modalidade paliativa. Sim. É um tipo de cuidado em que você não foca mais na cura. Muitas vezes aquela doença ela não tem uma cura, ela tem uma progressão e a doença necessariamente vai levar o paciente para um desfecho final. Mas em nenhum momento o médico ele para de tratar o paciente, ele só muda o foco, ele vai tratar o paciente, o ser humano, não mais a patologia.
Então ele vai tratar os sintomas, vai trazer o conforto, o alívio da dor, não vai mais propor medidas invasivas que não vai trazer mais nenhum tipo de benefício. Então a gente tem que trazer a família para essa conversa. No hospital a gente conversa muito, assim, o médico, a equipe sempre conversa muito com a família, explica passo a passo. Então a família ela tem que ser protagonista, a família nas decisões. Eu como psicólogo, muitas vezes antes dessa conversa com o médico, eu pergunto para o paciente se ele quer saber do diagnóstico dele. Olha, você tem o direito, você gostaria de saber. Alguns pacientes dizem que não gostariam de saber, outros gostariam de saber, outros falam assim, não, conversa com a minha família. Às vezes o paciente que está lúcido orientado quer saber do diagnóstico, do prognóstico, e a família não quer que ele saiba, mas ele é um sujeito protagonista. Então, é o psicólogo que faz isso, também. Essa ponte, e às vezes a gente tem que lidar com esse conflito, a gente tem que trazer a família para a conversa. Olha, ele que está fazendo o tratamento, ele que está passando por todo esse processo, e ele tem a vontade, o entendimento de saber do diagnóstico. Aí a família é contrária, por exemplo. A gente intermedia esse conflito, muitas vezes. O psicólogo, o serviço social, né? Então a gente tem que... E às vezes é um serviço que a gente vai sensibilizando, não é uma conversa única. Então um paciente que o médico ele já percebe que tem um prognóstico difícil, né? Ele já vai sinalizando para a família, olha, a gente está preocupado, e o psicólogo vai ter que estar acolhendo ali, né? Muitas vezes, né? Às vezes um diagnóstico difícil, uma comunicação de luto, o médico ele está dentro de um centro cirúrgico, e aí infelizmente um paciente evoluiu para o óbito. O médico sempre, todos os diagnósticos, condutas é sempre médica. Então quem comunica o luto é o médico. Quem comunica, o psicólogo ele não comunica luto, ele não comunica prevenção de doença, porque é uma conduta médica. Mas muitas vezes, por exemplo, o médico está no centro cirúrgico, o paciente infelizmente evoluiu o médico ao óbito. O médico chama a família, né? Se o psicólogo já tem um vínculo com aquela família, melhor, né? E aí o médico dá a notícia. Né? O médico dá a notícia e às vezes ele imediatamente tem que já voltar para o centro cirúrgico. E aí é o psicólogo que faz esse acolhimento. E falando disso assim, só para pontuar mesmo, quais que são as reações emocionais então mais frequentes nesse processo do luto, assim mesmo, só para ficar bem... Geralmente, muitas vezes, os processos emocionais mais frequentes, geralmente está ligado naqueles cinco pontos assim, fundamentais do luto, né? Às vezes é a negação, né? Muitas vezes os próprios profissionais de saúde, que não são da área da psi, falam, fulano está em negação, até como de um ponto de vista meio negativo, fulano está negando, mas a negação é quase que um para-choque emocional. De repente a pessoa mais significativa da sua vida, está evoluindo para um processo ativo de morte, ou um luto, ou para um diagnóstico difícil. Então a negação é uma forma de você ter um para-choque emocional. Muitas vezes desregulação emocional, né? Muitas vezes raiva, hostilidade ao próprio profissional, muitas vezes a gente tem que lidar com isso, né? São os processos do luto mesmo, muitas vezes revolta, né? Então o nosso trabalho é um acolhimento, assim. A gente vai ter que lidar com aquela tensão. A gente como psicólogo dentro do hospital, a gente lida o tempo todo com gerenciamento de conflitos, de tensão e de estresse, tanto do paciente, da família, quanto dos próprios profissionais. Dos profissionais, exatamente. E qual é o ponto de diferença do psicólogo hospitalar para os outros psicólogos? O psicólogo hospitalar, ele foge um pouco aquele modelo mais conhecido, né? Por exemplo, do psicólogo clínico. Eu também sou psicólogo clínico, né? Então, o psicólogo clínico, ele está mais ligado à questão do consultório, é um processo psicoterapêutico. O psicólogo hospitalar, ele rompe um pouco esse modelo de psicologia, né? Então, ele não tem muitas vezes um espaço, né? Ele está em loco, muitas vezes ele vai atender o paciente à beira-leito, né? Muitas vezes ele vai fazer uma reunião familiar no corredor de um hospital. Nossa, deve ser muito diferente, gente. É um profissional que tem que lidar muito com o dinamismo, né? Não pode ser muito engessado,
né? Não que o psicólogo clínico seja engessado, mas é um tipo de tratamento bem diferenciado, assim. É porque o clínico, o paciente ele está vindo até você. Exatamente. Né? O hospitalar, ele está lá com o paciente, Sim. às vezes, muitas vezes, não tem 1 hora ou 30 minutos Exatamente. de uma consulta, às vezes é 4 minutos, né? E lá a gente, muitas vezes, não faz a psicoterapia, a gente pode acompanhar o paciente, a gente divide, assim, a gente, como eu posso dizer assim, seleciona os pacientes por grau de complexidade. Então, por exemplo, um paciente que tem um grau de complexidade maior, né, um paciente que pode estar apresentando uma crise de pânico, ou que está num processo depressivo grave, ou apresentando ideação suicida. Então, esse paciente ele é visitado, ele é acompanhado praticamente todos os dias. Pacientes de média complexidade, a gente vai uma 2 vezes por semana, né? E paciente de baixa complexidade, a gente vai menos vezes, né? 15 dias, mas é muito, assim, é muito dinâmico. O hospital, todo dia você chega, é uma novidade, vamos dizer assim, você não sabe o que vai acontecer. Até porque os leitos rodam muito, os leitos da enfermaria, da UTI. O tempo previsto, por exemplo, de um paciente ficar na UTI, relativamente é 72 horas. Pode para mais ou para menos. Então, diferente, por exemplo, de um processo terapêutico longo, que você intensifica o vínculo com o paciente, ali você vai precisar de uma abordagem mais imediata, uma psicoterapia mais breve, com foco mesmo na crise. Sim. Né? E eu queria também puxar um assunto que é bem polêmico, né? Qual foi a importância dos psicólogos hospitalares na época da pandemia? Exatamente. A gente já vê na área da patologia inegável, que não tem como não ter, mas e agora como que foi todo esse cenário? Pode contar um pouco pra gente? Então, especificamente, eu sou psicólogo, quando eu virei psicólogo hospitalar, faz 2 anos que eu sou psicólogo hospitalar, né? Então eu não cheguei a pegar o boom da pandemia. Mas quando teve a pandemia, eu era psicólogo da saúde mental, né? Eu era psicólogo de um ambulatório de saúde mental, né? Os CAPS, né? O Centro de Atenção Psicossocial. Mas, assim, os colegas do hospital contam que foi um clima de muita tensão, principalmente para os funcionários. Sim. Então, um nível de estresse altíssimo, pessoas com nível de ansiedade, por conta da imprevisibilidade também da própria doença, do não conhecer o que era aquela doença. Você estava lidando, né? No hospital que eu trabalho especificamente, não foi tão intenso, porque lá são pacientes imunossuprimidos, né? São pacientes oncológicos e pacientes de cirurgia cardiológica, né? Então, não foi, por exemplo, um hospital de retaguarda, como, por exemplo, o hospital municipal, que atendia especificamente pacientes com Covid. Pelo contrário, lá houve toda uma força-tarefa para não tentar haver pacientes com Covid por conta da especificidade dos pacientes lá. Eram pacientes com pré-exposições, né, com comorbidades, então teve pouco índice de Covid. Né? Não foi um hospital com portas assim, abertas, né, para atender pacientes com Covid. Mas o clima foi de tensão. Isso impactou muito na família e no paciente, psicologicamente, porque desde quando começou o Covid até maio desse ano, as visitas eram restringidas. Né? Então, a visita que era 2 visitas, por exemplo, por dia, com horário estendido, o número de visitantes foi restringido. No período da pandemia, a UTI não recebeu familiares. A gente fazia um trabalho por videochamada, então isso impactou profundamente, né? Somente as famílias que não poderiam estar vendo ali, tinham pacientes que estavam em processos de terminalidade, nos últimos momentos da sua vida não pôde ter esse contato final com o familiar, porque o familiar não poderia estar adentrando naquele setor. Então isso impactou muito. Deixa marcas tanto da família que ficou, exatamente, né? Mais do que a pessoa que acabou falecendo, né? Sim. Teve um impacto muito forte, por exemplo, a pandemia, ela afetou muito esses ritos simbólicos, né, de despedida, de funeral. Então tem muitas pessoas vivendo processos até patológicos de luto
por conta de não ter vivenciado esse processo. Hoje, então, a gente pode dizer que tem muita gente ainda com trauma e foi um dano severo para a mente, né? Um exemplo, por exemplo, o meu termômetro é a clínica, né? Eu sou psicólogo clínico, então a busca aumentou assim exponencialmente, aumentou muito. A pandemia veio aí. E lá como era pacientes, assim, lá como onde eu trabalho, no hospital, como são pacientes oncológicos, então eles, a maioria que já estão ali em tratamento, trouxeram isso, né? Que eles tinham muito medo, eles vivenciaram muito pânico, muito medo de pegar o Covid, né? Então restringiu o acesso à família, então teve um impacto muito forte. Ou até mesmo pessoas da própria família que acabou falecendo, né? Chegou a falecer. Eu acredito que nesse aquele cenário... susto, né? A pessoa fica ali no momento um impasse bem difícil mesmo. E assim, pensando mesmo na área hospitalar, qual que é o perfil então? Por exemplo, se a gente buscar, se a gente buscar se formar aí. A psicologia hospitalar, para entrar na psicologia hospitalar, geralmente, né, as instituições de saúde sugerem a especialização em psicologia hospitalar, né, ou áreas afins, né? Por exemplo, eu não sou especialista em psicologia hospitalar, sou especialista em psicologia clínica, mas eu trabalhei muitos anos na saúde mental, então é uma área afim, então vai da instituição, não é uma condição necessária. Geralmente os hospitais, eles pedem a especialização em psicologia hospitalar e experiência, né? No mínimo de ali 1 ano, 2 anos, é uma área muito promissora, é uma área que tem muito campo, né? Mas o perfil do psicólogo é um psicólogo que tem que lidar muito bem assim com gerenciamento de conflitos, de estresse, tem que ter uma boa capacidade de conversar com diversidades, tanto de pessoas, né, pluralidades, tem que ter uma boa capacidade de diálogo com outras especialidades, né? Então, uma pessoa mais dinâmica, né, proativa, porque lá não é um serviço em que você tem uma certa orientação, assim. Existe as solicitações de pareceres, né, do psicólogo, mas existe a busca ativa. O psicólogo ele tem que estar atento ali ao paciente que está precisando, ao setor, principalmente se for um hospital que trabalha, um hospital geral, ele tem que estar atento às áreas de mais necessidade. E ele tem que ter essa habilidade de comunicar com os profissionais, principalmente os profissionais da enfermagem, que são praticamente ali onipresentes dentro do hospital. Né? Então tem que ter uma proatividade. Legal. Tá Quem certo? sabe, né? Quem sabe? Fiquei com uma dúvida também. Pode perguntar. Qual que você já se viu impactado ou mexido com alguma situação dentro do hospital que foi muito forte? Com certeza. O hospital, essa é uma das diferenças da psicologia clínica. Não que na psicologia clínica você também não seja afetado, né? Sim. Com certeza, mas ali você vai lidar no hospital, principalmente o hospital que eu trabalha com oncologia, que é com paliatividade, né, com terminalidade, você vai lidar com pessoas em situações limites, né? Então, pessoas em situações limite mesmo, então no beiral, assim, entre a vida e a morte. Então você é atravessado por aquelas histórias o tempo todo. Então você lida com luto, né? O nível de luto é muito alto, então você é atravessado. Principalmente, por exemplo, com pacientes jovens, né? Você vê pacientes assim, que a doença interrompe todo o seu planejamento, seu projeto de vida. Então não tem como você não ficar impactado com aquilo. Você tem que ter uma preparação, tem que lidar bem, né, na medida do possível, com a finitude, com a morte. Então é importante que o psicólogo ele faça terapia. Não tem como o paciente trabalhar num ambiente desse sem terapia. Para vocês terem uma ideia, a psicologia hospitalar, ela surgiu principalmente nos Estados Unidos no pós-guerra, para lidar com as repercussões emocionais de pacientes, né, de ex-combatentes de guerra. Então é um contexto ali de muita dramaticidade, é um contexto mórbido, é um contexto de muita vulnerabilidade, a flor da pele. Então o psicólogo ele tem que estar preparado para essas questões. É interessante você tocar de como surgiu, porque a gente já não tinha. A gente já não tinha essa noção. A psicologia hospitalar, ela
principalmente as primeiras evidências, né, foram no pós-guerra, né? Então, que eles perceberam que os pacientes eles precisavam, por exemplo, eles tinham muita agitação psicomotora, ansiedade, depressão, pânico, né? Então foi surgido, são os hospitais de retaguarda, né, em que o paciente ele estava no campo de guerra, no campo de batalha, somente na Segunda Guerra, né? Depois no Brasil ele começou na década de 50, ter evidência, né? Principalmente na parte de, se eu não me engano, de ortopedia infantil. Então as crianças, né, elas tinham evidências que elas melhoravam os seus tratamentos com a presença do familiar, do acompanhante. Então o psicólogo intermediou isso na década de 50. Somente na parte oncológica, né, nos hospitais de oncologia, na década de 50, 60. Né? No final da década de 70, aí, principalmente no Hospital das Clínicas, se eu não me engano, foi os pioneiros, né? E foi quando houve a primeira pós-graduação em psicologia hospitalar. Na década de 80 começou a surgir os fóruns de psicologia hospitalar e aí ela começou a crescer, a psicologia hospitalar. É interessante, né? Isso, porque as pessoas não entendem que guerras, as pessoas estão ali para defender o seu país, mas não concordam muitas vezes com o que está fazendo. E isso traz dano psicológico muito forte. E hoje a gente tem uma noção que vai aumentar mais e mais os psicólogos hospitalares. Tem que aumentar. Sim. Porque o nível de guerra, hoje mesmo a gente está vendo o cenário lá em Israel. Então a gente está vendo que a gente vai precisar tanto do psicólogo clínico e hospitalar hoje com mais intensidade. Essa linha diferente. Sim. Existe, por exemplo, uma área que está crescendo bastante, principalmente nos anos 2000, mais para cá, assim, que é os hospitais, psicólogos que lidam com emergências e urgências, né? Um exemplo, por exemplo, aquela tragédia que teve em Santa Maria, na Boate Kiss, ou as tragédias ali em Minas Gerais. Então teve uma grande mobilização de psicólogos para lidar com as repercussões, né, dessas grandes tragédias, né? Então, tanto que é uma disciplina, tanto que existe até pós-graduação que trabalha faz a diferença em psicologia em contextos de urgência e emergência. Sim, legal, não sabia. Vocês também não sabiam disso, né? Não, a gente está aprendendo agora. Por exemplo, a área de paliatividade, né? Então existe agora bastante curso na área de paliatividade. A paliatividade, por exemplo, hoje é uma disciplina da Faculdade de Medicina. Então, por exemplo, no Brasil as pessoas lidavam meio que na intuição, né, os profissionais. Então hoje existe uma disciplina, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quase que 60% dos cursos de medicina existe a disciplina de paliatividade, né? Que trabalha em contexto multi, né? Para lidar com a comunicação, com os segmentos de tratamento paliativo. Mas é importante, né? Esse ponto. A gente está encaminhando para a reta final, né? Olha, muitas outras dúvidas que ficam, mas você já sanou a maioria delas, assim, que acho que essa área cresça, né, mesmo, assim. Se tem algo que você queira falar, só para fechar, para pontuar, alguma coisa? Como eu estava explicando para o Diego no começo, a psicologia hospitalar, ela, como eu falei, ela está em ampla expansão, assim, né? Não existe vamos dizer assim, existe vários estudos, várias referências no Brasil, mas ela está em processo de desenvolvimento. Essa é um pouco a diferença do psicólogo clínico e do psicólogo hospitalar. O psicólogo hospitalar, ele vai construindo sua identidade profissional, ele não é uma coisa dada. Né? Então ele não segue uma cartilha, vamos dizer assim. Junto à cultura organizacional da instituição, ele vai desenvolvendo o seu trabalho. Né? Então, por exemplo, e vai muito da especificidade do hospital. Por exemplo, lá no hospital em que eu trabalho em todas as áreas. Desde pronto-socorro, enfermarias, recepção, ambulatório. Né? Agora, existem alguns hospitais que o psicólogo ele trabalha em loco, por exemplo, ele tem uma especialidade. Então, ele é um psico-oncologista, ele trabalha na área de oncologia, oncohematologia, na área do transplante. No hospital, não, eu trabalho em todas as áreas, né? Mas isso varia muito de instituição e de hospital. Né? Legal, então a gente só resta agradecer mesmo. Obrigado. A gente foi aí, né, um bom tempo, né?
E quer falar mais alguma coisa, Karen? Pra gente finalizar? Obrigado. Muito obrigada. E que a gente possa expandir o conhecimento, porque Legal. a psicologia hospitalar realmente é uma psicologia que não é falada, Sim, né? sim. Não é documentada. A gente pesquisou um pouquinho e para puxar a informação foi difícil, né? É uma área mais restrita, vamos dizer assim. É importante, mas é uma área muito restrita ainda, assim, né? Sim. As instituições ainda o número de psicólogos não dá conta da demanda. Não, imagina, então, né? É um caminho que a gente ainda está desenvolvendo aí, está tentando sensibilizar para a importância da psicologia. Entra muito na parte educacional, né? Então, psicólogo escolar também precisa. São campos que a gente ainda está trabalhando ainda para alcançar. Que crescem bastante, então. Muito obrigada, então, Obrigado, Diogo. tá certo. E assim, Obrigada, gente. finalizando. Tchau.